Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Fernando Augusto Naves. Nós vamos dar sequência ao que a gente tem visto nas últimas aulas. A gente falou um pouco da trigonometria no triângulo retângulo, a gente falou também da trigonometria no círculo trigonométrico e na última aula nós demos a introdução das funções trigonométricas, né? Seno, cosseno e tangente. Agora a gente vai lidar com as funções que a gente vai chamar do tipo trigonométricas, que são, digamos, generalizações das funções trigonométricas, que são simplesmente adicionar certos parâmetros às funções trigonométricas. Vamos ver o que é isso na prática, o que a gente está falando. Bom, o que seriam funções do tipo trigonométricas? Né? Seriam funções do tipo f de x igual a mais b vezes seno de cx mais d. Bom, esses a, b, c e d seriam números constantes, onde a gente vai exigir que o b seja diferente de zero e o c também seja diferente de zero, porque senão eu não vou ter função trigonométrica, não faz sentido. Ou funções do tipo a mais b vezes cosseno de cx mais d. Esses a, b e c são números reais, quaisquer. Veja, por exemplo, esse exemplo aqui. Considera essa função f e ela vai ser regida por essa lei. 6 menos 2 vezes seno de menos x mais 2. Nesse caso, se a gente tomar o 6 como sendo o a, o b, que é o número que multiplica o seno, como sendo o menos 2, o c como sendo o menos 1, que é o número que multiplica o x, e o d, que é o que eu estou somando ou subtraindo lá dentro do parênteses, a gente tem que essa função f aqui pode ser escrita igual a essa aqui de cima. Igualzinha a essa aqui, com a mesma cara, com o mesmo formato. Então ela é uma dessas funções do tipo trigonométricas. Mesma coisa dessa função g aqui nesse segundo exemplo, em que ela é dada por menos 1 mais cosseno de 3x. Se a gente fizer a mesma nomenclatura, né, se a gente der os mesmos nomes, a gente pode chamar o menos 1 aqui de a, o número que multiplica o cosseno, no caso aqui de cara, o número que multiplica o cosseno, que seria o b, pode ser que seja o 1 vezes cosseno, não altere nada, beleza? O número que multiplica o x aqui é o 3. E o que eu estou somando lá dentro do parênteses, que é o d, aqui é como se eu tivesse lá dentro do parênteses mais 0, não altere nada. Então é uma função que pode ser escrita nesse formato aqui. Então é uma função do tipo trigonométrica, tá bom? E aí a gente se pergunta qual é a relação do gráfico de uma função trigonométrica pura e simples, tipo seno de x, com uma função, por exemplo, igual a essa do exemplo 8. 6 menos 2 vezes seno de menos x mais 2. O que cada uma dessas constantes, a, b, c e d, produz no gráfico da função seno de x? Ou no gráfico da função cosseno de x? Nós vamos ver aqui o que cada uma faz no gráfico de cada uma das respectivas funções. Peguemos, por exemplo, primeiro vamos lidar com a constante a. A constante a, que é a constante em que eu somo a função trigonométrica, ela vai transladar verticalmente o gráfico da função em módulo de a unidades para cima, se o a for positivo, ou para baixo, se o a for negativo. Vamos ver isso no exemplo, o que quer dizer. Aqui nesse plano cartesiano eu tenho o gráfico de três funções. Em azul aqui no meio eu tenho o gráfico da função seno de x. Em vermelho eu tenho o gráfico da função 1 mais seno de x. E em amarelo eu tenho o gráfico da função menos 1 mais seno de x. Observe que essa uma unidade que eu somei ao seno de x aqui, ó, ela é como se ela tomasse o gráfico em azul, que é o gráfico da função seno, e transladasse esse gráfico verticalmente para cima uma unidade. Já o gráfico da função em amarelo, que eu somei menos 1, né, ou subtraí 1, é como se eu pegasse o gráfico da função azul e transladasse para baixo uma unidade. E aí eu obtenho o gráfico em amarelo. Então, conhecendo o gráfico da função seno de x, a gente conhece o gráfico da função 1 mais seno de x. Essa constante que eu somo, ela translada para cima ou para baixo, dependendo do seu sinal. Por exemplo, se a gente tivesse, ao invés de 1 mais seno de x, se essa função em vermelho aqui fosse, por exemplo, 2 mais seno de x, o gráfico dela estaria
2 unidades acima do gráfico da função azul. Que eu transladei ela para cima 2 unidades. Ou se aqui nesse amarelo fosse, por exemplo, menos 10 mais seno de x. O gráfico dessa nova função seria o gráfico da função azul transladado 10 unidades verticalmente para baixo. Ok? Isso aqui eu dei o exemplo do gráfico da função seno. A mesma coisa aconteceria no gráfico da função cosseno. Veja aqui, em vermelho eu somei 1 na função, o gráfico subiu 1 unidade. Em amarelo eu somei menos 1, então o gráfico desceu menos 1 unidade, com relação ao gráfico original em azul, que é o gráfico da função cosseno de x. Então o papel daquela constante A é transladar verticalmente o gráfico da função. Tá? Aqui eu coloquei os 3 gráficos para vocês verem o que acontece com cada um deles. Já a constante B, que é a constante que multiplica o seno ou o cosseno, ela amplia verticalmente o gráfico se o módulo de B for... Opa, subiu aqui. A constante B, ela amplia verticalmente o gráfico da função se o módulo de B for maior do que 1 e comprime verticalmente se o módulo de B for menor do que 1. Vamos ver isso num exemplo, o que acontece. Novamente, aqui nós temos os 3 gráficos, né? Azul, vermelho e amarelo. Em azul aqui está o gráfico da função seno de x. Em vermelho está o gráfico da função meio vezes seno de x. E em amarelo está o gráfico da função menos 2 vezes seno de x. Vamos comparar o gráfico da função azul com a função vermelha. Observe que a função vermelha é obtida a partir da função azul quando eu multiplico a função azul por meio. Então eu estou multiplicando a função seno por uma constante b em que o módulo é menor do que 1. Em que o módulo é menor do que 1. Então veja o que acontece com o gráfico verticalmente falando. Se você olhar o gráfico da função azul e o gráfico da função vermelho, note que o gráfico da função vermelho é o gráfico da função azul comprimido verticalmente, achatado. E achatado na mesma taxa, na taxa de meio, 0,5. O que quer dizer isso? Se a altura desse ponto aqui está em altura 1, esse ponto aqui do gráfico em vermelho está em altura meio. Se esse ponto aqui estiver no gráfico em azul em altura meio, o ponto correspondente aqui do gráfico em vermelho está em altura 0,25 e assim por diante. Então, o gráfico da função seno, quando eu multiplico ela por meio, é achatado. Está aqui o gráfico vermelho. Agora, veja o gráfico em amarelo. Vamos comparar o gráfico amarelo com o gráfico azul. O que acontece quando eu multiplico o seno pela constante menos 2? Eu estou multiplicando o gráfico da função seno por um número b, por uma constante b, cujo módulo é maior do que 1. Lembra do módulo de um número? É o valor positivo do número, né? Então, o módulo de menos 2, que é a constante, é 2. Maior do que 1. Então, o gráfico vai se ampliar verticalmente. Então, o que acontece? O gráfico é como se eu pegasse o gráfico em azul e ampliasse ele verticalmente. Mas, só um cuidado aqui. Note que aqui eu estou multiplicando por menos 2. Então, eu tenho uma constante negativa, menos 2. Então, eu tenho o efeito que o negativo, quando eu multiplico pelo seno, faz na função, no gráfico da função, e o efeito que o número 2 faz. A gente sabe que quando eu multiplico uma função por um número negativo, a primeira coisa que acontece é o gráfico da função ele é refletido com relação ao eixo x. Então, é como se eu espelhasse o gráfico com relação ao eixo x. Então, a primeira coisa para a gente chegar no gráfico amarelo seria pegar o gráfico em azul e espelhar ele em relação ao eixo x. Então, essa barriga aqui para baixo, aqui, dessa parte em azul, viria aqui para cima, se eu espelhasse ele. Tá? Seria, deixa eu tentar fazer aqui. Ficaria algo mais ou menos assim. Tá? E as outras partes que estavam para cima iriam ficar para baixo. E assim por diante. Essa parte aqui ia ficar assim, espelhado com relação ao eixo x. Esse é o efeito do negativo aqui, que ele faz com o gráfico da função seno. E em seguida o 2 amplia verticalmente. Aí por isso que essa
parte aqui, essa curva aqui, se ajustaria a essa curva em amarelo aqui, esse topo. Tá? Finge que está retinho. Então é isso que a constante b faz. Ela amplia ou comprime verticalmente o gráfico da função seno ou da função cosseno. Aqui eu dei o exemplo da função seno, mas poderia ser a função cosseno também. E a constante c? A constante c, ela vai ampliar o período da função. E aí eu vou falar mais daqui a pouquinho sobre exatamente o que é período, né? Com mais detalhes. Mas a constante c vai ampliar o período da função se o módulo de c for menor que 1 e vai comprimir se o módulo de c for maior que 1. Novamente, vamos ver no gráfico aqui para a gente ter esse exemplo. Aqui temos o gráfico da função cosseno de x em azul, o gráfico da função cosseno de meio vezes x em amarelo e cosseno de menos 2x em vermelho. Se a gente comparar o gráfico amarelo e azul, esses dois gráficos, a gente vai ver que é como se eu tivesse pegado o gráfico da função azul e esticado ele horizontalmente. Aquele aspecto do que a gente chama de senoidal, né, esse aspecto ondulatório do gráfico da função cosseno, é como se eu pegasse essa onda e esticasse. E aí aparece esse gráfico em amarelo. As ondas ficam mais amplas, então amplia horizontalmente. Por quê? Porque eu estou multiplicando o x lá dentro do parênteses por uma constante c, que é 0,5, né, meio, cujo módulo é menor do que 1. Agora, vamos comparar o gráfico vermelho com o gráfico em azul. É como se eu pegasse o gráfico em azul e comprimisse ele, e achatasse ele, fizesse com que essas ondas ficassem mais próximas uma das outras. Veja que eu não altero verticalmente, nesse caso aqui, a função, o gráfico da função. Veja que a altura de todos os gráficos é sempre a mesma, eles não extrapolam a altura, não. Mas o período, né, horizontalmente, eu tenho uma ampliação ou uma compressão. Ok? E por fim, qual o papel da constante d? A constante d, ela translada o gráfico da função em módulo de d sobre c unidades para a esquerda, se essa razão d sobre c for maior que zero, ou para a direita, se d sobre c for menor que zero. Veja que esse c é o número que está multiplicando o x, tá? Se ele for 1, então é só um módulo de d. Mas o que a gente precisa saber? É que a constante d, o importante de saber é que a constante d, ela translada o gráfico para a esquerda ou para a direita. Vamos ver no exemplo. Novamente, temos o gráfico da função seno de x em azul e temos o gráfico da função em vermelho seno de x mais π sobre 2. Veja que eu adicionei uma constante aqui dentro do parêntese, somei um número d, que no caso aqui é π sobre 2. E aqui em amarelo eu tenho o gráfico eu tenho a função seno de x menos π sobre 2, que é justamente eu subtraí ou eu adicionei lá dentro do parênteses da função a constante menos π sobre 2. Vamos comparar os gráficos vermelho e azul. Veja só. Os gráficos vermelho e azul, qual a relação posicional entre eles? Qual a relação posicional entre eles? O gráfico em azul, para o gráfico em vermelho, é como se eu transladasse o gráfico em azul em π sobre 2 unidades para a esquerda. Então é como se eu pegasse esse gráfico em azul e transladasse todo ele para a esquerda de modo rígido, π unidades para a esquerda. E aí eu chego em cima do gráfico em vermelho. Então o gráfico em vermelho é obtido a partir do gráfico em azul por translação para a esquerda. E o gráfico da função p de x em amarelo com relação ao gráfico azul. Como eu subtraí π sobre 2, é como se eu tivesse pegado o gráfico da função azul e transladado para a direita, π sobre 2 unidades. Então esse é o efeito de cada uma das constantes a, b, c e d nos gráficos da função seno e cosseno. É claro que quando a gente tiver uma função um pouco mais complexa, nós vamos fazer um exercício aqui para a gente ver o que acontece.
a gente vai ter uma combinação desses efeitos. Então ela pode ser que eu vou pegar o gráfico da função seno, vou somar uma constante lá dentro, ele vai transladar, eu vou multiplicar por um número, a função seno ela vai ampliar ou comprimir verticalmente, e aí eu vou somar no final disso tudo uma constante, o gráfico todo pode transladar verticalmente. Então a gente tem essas combinações para a gente descobrir qual a cara desses gráficos que aparentemente podem ser complexos. Vou deixar para a gente fazer um exercício no próximo vídeo, para não ficar um vídeo muito longo, não sei nem quanto tempo já está com 15 minutos. Então no próximo vídeo a gente vai fazer alguns exercícios desse aspecto, vocês vão ver que vai ficar um pouco mais fácil, tá bom? Muito obrigado e até o próximo vídeo.